Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de 3 hipóteses que ensejam a justa causa trabalhista. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender direitinho quais são. O artigo 482 da CLT elenca uma série de hipóteses que geram a justa causa trabalhista, mas eu elenquei para esse vídeo 3 delas para nós conversarmos a respeito. A primeira diz respeito à desídia. Já ouviu essa expressão desídia? Desídia significa falta de zelo, preguiça no desempenho das funções. Mas é claro que uma vez ou outra que o empregado esteja um pouco desidioso, não significa que aquilo tem potencial de gerar uma justa causa. Essa prática há de ser reiterada. Pelo menos é essa a regra geral. Mas a professora Wólia Casar, ela traz uma situação, uma discussão que eu acho bastante interessante, que nós não podemos descartar a possibilidade da justa causa por desídia ser caracterizada por uma única ação. E o que vai definir isso é a gravidade do que veio acontecer por conta desse ato não cuidadoso do empregado. Vamos imaginar um médico contratado, seletista, que ao realizar uma cirurgia esquece uma tesoura no abdômen do paciente. Imagine quão grave é essa situação e todos os desdobramentos que ela pode causar. Nessa hipótese, nós podemos sim verificar a configuração da justa causa por desídia. Em relação à desídia, um detalhe bastante interessante é que muitas vezes o empregado, querendo ser demitido, ele começa a forçar a situação, não desempenhar bem as suas atividades. Cuidado que o tiro pode sair pela culatra, né? Porque ele quer ser demitido, mas ele pode acabar sendo demitido por justa causa. A segunda hipótese que eu trago aqui para você é o abandono de emprego. E as pessoas costumam ficar em dúvida, qual é o tempo, lapso temporal que iria de fato configurar o abandono de emprego? A jurisprudência destaca 30 dias. Inclusive, a súmula 32 deixa claro que o empregado que não retornar ao trabalho 30 dias após a cessação de um benefício previdenciário, ali ficará configurado o abandono de emprego. Mas muito cuidado também, porque nós precisamos verificar a vida como ela é. Imagine que esse empregado está internado na UTI, está em coma. Como é que ele vai comunicar a respeito da situação que ele está passando? É impossível, né? Então, é necessário fazer uma análise, usar do bom senso diante do caso concreto. A última hipótese que eu gostaria de tratar aqui com você, lembrando que não são apenas essas, hein? Essa última hipótese, ela é novidade a partir da reforma trabalhista. Ela foi incluída na linha M do 482, no qual a gente verifica que o empregado que perde a habilitação ou requisito para o exercício de alguma função de maneira dolosa também pode sim gerar a justa causa. Nós sabemos que algumas profissões elas requerem algum tipo de habilitação específica. Vamos imaginar, por exemplo, que o advogado, para exercer a sua função, ele precisa estar vinculado à OAB, ele precisa estar habilitado pela OAB para que ele exerça a função dele de advogado. Agora imagine que esse advogado, por conta de um processo disciplinar, teve a sua OAB suspensa. Como é que ele vai advogar? Veja a situação do empregador. Ele contratou aquele advogado para exercer a função de advocacia e esse advogado perde o requisito essencial, fundamental para exercer a sua função. Esse tipo de situação, desde que decorrente de conduta dolosa do empregado, pode sim gerar a justa causa.
Então é muito importante o empregador ter conhecimento dessas hipóteses, o empregado também. Precisamos nos lembrar que o contrato de trabalho ele é bilateral, ele gera direitos e obrigações tanto para o empregador quanto para o empregado. E mediante a justa causa, existem algumas consequências, alguns desdobramentos. O empregado ele perde alguns benefícios que são essenciais no momento da rescisão. Veja que a justa causa, ela é uma sanção disciplinar, ela é a máxima sanção disciplinar. Nós temos, por exemplo, a advertência, então o empregado ele pode ser advertido a respeito de algo que ele está ali praticando, ele pode ser suspenso de suas atividades e ele pode ser demitido. É a sanção disciplinar máxima num contrato de trabalho e sendo uma sanção disciplinar, ela passa a ter algumas consequências. Ele não fará jus à multa de 40% do FGTS, não poderá sacar o FGTS e também ele não fará jus ao seguro-desemprego. Então, olha só, são situações aqui, né, que acaba deixando o empregado numa situação um pouco embaraçosa, um pouco difícil nesse lapso temporal que ele tem entre a rescisão do contrato de trabalho e o ingresso no mercado de trabalho, né, para o desempenho de outra atividade em outra empresa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar.